Saudações, habitantes do mundo dos 12. Hoje eu vou ensinar tudo o que eu sei sobre Ciri Momory, que foi o último calabouço, entre aspas, endgame a ser lançado, pelo menos na data de lançamento desse vídeo. Para ter acesso à caverna de Ciri Momory, você precisa ter completado várias missões do arquipélago de Valônia. Você precisa ter completado o sucesso A Criança Observava a Neve Caindo, que são as missões de nível 50. Você precisa ter completado o sucesso Um Clã Heterogêneo, que são as missões da área de Erebória e do Clã dos Martelos Amargos. E, por fim, você precisa começar o sucesso O Buquê Final e completar as missões A Bruxa Exilada e também a missão Para que a Chama Vacile, que é enfim a missão que dá o acesso a Ciri Momory. Esse calabouço é especial, ele não utiliza uma chave comum e muito menos pode ser acessado com o molho de chaves. Você precisa fabricar uma flor de pedra-pó com diversos recursos de Valônia em 33-63 na forja especial do ateliê de ferreiros de Erebória e depois entregar para o NPC Esmaga-Bola de Pedra-Pó em 36-70. O NPC vai pegar a flor de pedra-pó que você fabricou e te dar um buff que durará até que você derrote Ciri Momory. Esse buff é o que te permite entrar na caverna de Ciri Momory. Se você perder a luta contra Ciri Momory, não se preocupe, você não perde o buff. Você só perderá esse buff quando vencer um combate contra Ciri Momory. E aí, se você quiser fazer esse calabouço novamente, precisará voltar lá no ateliê dos ferreiros e fabricar outra flor de pedra-pó para entregar ao NPC. Esse calabouço não tem salas, é direto contra o chefe de calabouço. Também não há monstros lutando ao lado de Ciri Momory, apenas o Dito Cujo. E também não há sucessos específicos desse calabouço. Já dá pra ver que vai ter muita complicação, né? Agora vamos enfim falar sobre as mecânicas da luta contra Ciri Momory. A primeira particularidade é que você tem apenas até o turno 13 para derrotar Ciri Momory. Se você não derrotá-lo até o final do turno 12, no início do turno, na vez de Ciri Momory, você perderá a luta. Então, uma das grandes dificuldades desse calabouço é essa. Você precisa causar imensos danos em um tempo limitado, de certa forma. Ciri Momory tem muita vida e resistência. Em um grupo de 4 jogadores, ele tem 41.000 de vida e 15% de resistências em todos os elementos. Em um grupo de 6 jogadores, que é o máximo que cabe nessa luta, não cabe 8 jogadores, ele tem 70.000 de vida e 27% de resistências em todos os elementos. Antes de explicar as mecânicas da luta, vamos ver um pouco sobre os feitiços de Ciri Momory. O primeiro feitiço de Ciri Momory se chama Laminalma e só pode ser lançado em distância curta. Ele tem um alcance de 2 células e uma área de arco de 1 célula. Esse golpe causa danos de terra e aplica uma erosão por 2 turnos. Não é um dos feitiços perigosos de Ciri Momory. Seu segundo feitiço é chamado Fatalidade e tem alcance 3/10. Esse feitiço atrai por 3 células, remove 2 turnos de encantamentos de você, o chamado debuff, e também retira 2 PMs por 1 turno. Essa remoção de PMs pode ser esquivada. Seu terceiro e último feitiço ofensivo é o que mais atrapalha. Ele é chamado Triste Ciri e pode ser lançado a até 12 casas de distância sem linha de visão. Esse feitiço causa um roubo de vida de fogo instantâneo e coloca um veneno também de fogo por 2 turnos. O roubo de vida é particularmente um incômodo, pois Ciri Momory já tem muita vida e muita resistência, e você só tem 12 turnos para derrotá-lo. Com ele roubando vida, a luta fica ainda mais preocupante. Por fim, ele também tem algumas passivas. Ele ganha 10% de danos finais por personagem que for derrotado durante o combate, e ganha 3% de danos finais por invocação derrotada no combate. Além disso, caso Ciri Momory dê o golpe final em alguma entidade, ele se cura em 2% da sua vida máxima, o que também pode ser perigoso. Então, cuidado com as invocações. Ciri Momory começa o combate no estado irremovível e ele permanecerá com esse estado por toda a duração da luta. Ou seja, não será possível movimentá-lo de forma alguma. O único jeito de movimentá-lo é esperando que ele ande. Além disso, Ciri Momory possui apenas 2 PMs e é imune à retirada de PM. Então, não pense que você vai conseguir remover os poucos PMs que ele tem. Ciri Momory também começa a luta no estado invulnerável. Porém, é bem fácil remover o estado invulnerável dele. Ciri Momory tem como se fosse uma aura,
ou um glifo ao seu redor e que sempre o segue. É uma aura em uma área de 2 ao seu redor. Para remover o estado invulnerável de Ciri Momory, basta entrar nessa área de 2 ao seu redor. Você vai reparar que ao entrar nessa área, Ciri Momory ativa um feitiço chamado Almas Errantes. Enquanto você estiver dentro dessa área, Ciri Momory estará vulnerável. Se você sair da área, ele recupera o estado invulnerável. E não adianta deixar um personagem plantado ali nessa área. O personagem que precisa estar dentro da área é o personagem que estiver jogando atualmente. Golden, então eu vou cercar o Ciri Momory com 4 personagens e sentar a chinela nele. Não é bem assim. No início do turno de Ciri Momory, ele derrota instantaneamente qualquer entidade, jogador ou invocação, que estiver dentro dessa área de 2 ao redor dele. Isso torna as coisas bastante complicadas e você vai entender o porquê em breve. Além disso, você perde 1 PM ao entrar nessa área, mas recupera o PM de volta ao sair dela. Então, é necessário tomar extremo cuidado com isso. Você não quer entrar na área e ficar preso dentro dela sem conseguir sair por causa desse PM que foi emprestado. E ainda por cima, ao entrar nessa área de 2 ao redor de Ciri Momory, você entra no estado gravidade. Quando você sai da área, você sai do estado gravidade também. Então, você já sabe como remover o estado invulnerável dele. Basta entrar na área de 2 ao redor de Ciri Momory. Se você joga de Kra e gosta de jogar de longe, diga adeus ao seu arco e a metade de seus feitiços que têm alcance mínimo. Você não conseguirá usá-los. Outras particularidades nesse combate são as seguintes. Se você golpear Ciri Momory de mais longe do que 2 células de distância, ou seja, enquanto ele ainda está invulnerável, você é atraído 2 células em direção a ele. Isso só funciona uma vez por turno por personagem. E se você golpear Ciri Momory no corpo a corpo, você ganha 20 de fuga por 2 turnos e Ciri Momory perde 10 de bloqueio por 1 turno. Isso acumula até 6 vezes e deve ser usado por você. Isso acontece para cada linha de dano. Então, armas de corpo a corpo com muitas linhas de dano são muito úteis para ganhar muita fuga de uma vez só. Parece fácil até então, não parece? Porém, você talvez tenha reparado que Ciri Momory tem um limiar de vida. Sempre que essa barra amarela estiver presente na barra de vida de algum monstro, isso representa um limiar de vida. No caso de Ciri Momory, esse limiar é atingido com exatamente 80% da vida de Ciri Momory. Então, quando você remove 20% de sua vida, você entra na fase 2 da luta contra Ciri Momory. A fase 1 nada mais é do que um tutorialzinho para você se acostumar com as mecânicas. Esse limiar de vida é fixo e é exibido nos buffs de Ciri Momory. Erosão não afeta esse limiar. É necessário tomar extremo cuidado em quando você vai atingir esse limiar de vida. Isso porque ele muda o funcionamento de diversos feitiços e mecânicas de Ciri Momory. E a primeira coisa que acontece ao se atingir o limiar de vida de Ciri Momory é uma atração global de 5 células de distância. Por que isso é perigoso? Porque lembra aquela área de 2 ao redor de Ciri Momory? Qualquer personagem dentro dela é derrotado instantaneamente no turno de Ciri Momory, certo? E lembra que ao entrar na área você recebia o estado gravidade? Pois bem, agora você recebe o estado irremovível no lugar do estado gravidade. Ou seja, não é possível mover de forma alguma um personagem que esteja dentro da área de 2 ao redor de Ciri Momory. E vamos supor que você atingiu o limiar de vida de Ciri Momory com um dos últimos personagens do turno. Você acionou a atração global e todos os personagens que acabarem caindo na aura de Ciri Momory entrarão no estado irremovível. E se eles já tiverem jogado o turno deles, acabou para eles. Não vai ter como tirá-los de lá e no início do turno de Ciri Momory ele devorará as almas de quem estiver perto dele. Por isso, é importante prestar bastante atenção no posicionamento quando for atingir esse limiar de vida. O ideal seria atingir o limiar com o personagem que joga imediatamente após Ciri Momory, porque aí todos os outros personagens ainda vão jogar e conseguem sair da área perigosa andando. Porém, também é possível acionar o limiar de vida com personagens que jogam mais ou menos no meio, desde que você tenha posicionado os personagens que já jogaram atrás de obstáculos, para que eles não sejam atraídos para a área letal. O que mais essa segunda fase muda no combate? Todos os feitiços de Ciri Momory ficam mais fortes. O golpe de terra da erosão passa a ter alcance máximo 5 e não mais 2. O feitiço Fatalidade, que atrai e retira PMs,
agora passa a remover 8 PMs e não mais 2 PMs. Esse se torna o novo feitiço mais perigoso da luta, pois se ele te atrair para perto dele e conseguir remover todos os seus PMs, você não conseguirá sair da área letal e também não poderá ser empurrado ou teletransportado, uma vez que todas as entidades presentes na área ao redor de Ciri Momory entram agora no estado irremovível e não mais no estado gravidade. Seu outro feitiço, Triste Ciri, que era um roubo de vida de fogo em conjunto com um veneno também de fogo, agora passa a ser em uma área de 2, remove 5 de alcance, aplica o estado gravidade e ainda reduz as curas recebidas em 50%. Tudo isso com duração de 2 turnos. Continua sendo um feitiço bastante perigoso. Além disso, esse limiar de 80% de vida de Ciri desbloqueia um novo feitiço chamado Metal Pesado. Esse feitiço é automaticamente ativado quando você atinge o limiar de vida, ou seja, Ciri lança esse feitiço mesmo fora de seu turno. É no mesmo momento em que a atração é ativada. Além da atração, Ciri Momory ganha 10% de sua vida em escudo por 3 turnos, mas esse escudo pode ser desencantado por classes como Sadida, Enotrof, Pandawa, etc. Sadida é a classe ideal para desencantar esse escudo, porque ela consegue remover 4 turnos de uma vez só de duração dos buffs. Mas enfim, além desse escudo que pode ser desencantado, ele recebe vários outros buffs que não podem ser desencantados. Ele ganha 8% de resistência em todos os elementos e ainda por cima 15% de resistência à distância. Tudo isso por 3 turnos. Ele também se cura em 2% da sua vida máxima para cada entidade fora de sua linha de visão. Então, supondo que hajam 10 entidades fora de sua linha de visão, ao atingir o limiar de 80% de vida, Ciri Momory entrará nessa segunda fase, ativará esse feitiço e será curado em 20%, ou seja, voltou para a vida máxima. E o intervalo de relançamento desse feitiço é de 4 turnos. Então, basicamente, ele joga 3 turnos super buffado e 1 turno sem buff. Recomendo fortemente que você seja capaz de desencantar esse escudo dele, pois é uma quantia muito alta e você tem um limite de turnos para essa luta. Tome cuidado também com a linha de visão nos turnos onde ele for relançar esse feitiço. Então vamos recapitular os pontos mais importantes na minha opinião. Você tem apenas 12 turnos para derrotá-lo. Dano é muito importante. Não é possível mover Ciri Momory de jeito algum. Ciri Momory tem um estado invulnerável, mas basta entrar na área de 2 ao seu redor para que ele se torne vulnerável. Personagens dentro dessa área perdem 1 PM e entram no estado gravidade, mas recuperam o PM que saem do estado gravidade ao sair da área. No início do turno de Ciri, ele derrotará qualquer entidade que esteja dentro da área de 2 ao seu redor. Então, saia da área depois de golpeá-lo. Ele tem feitiços de roubo de vida no elemento fogo. Pode ser interessante focar nessa resistência. Ele também tem feitiços que atraem e removem PM. A remoção de PM pode ser muito perigosa, mas pode ser esquivada. Então, talvez seja interessante focar em esquiva de PM. Ciri tem um limiar de 80% de vida. Ao entrar na segunda fase, Ciri Momory causará uma atração de 5 células que pode ser fatal. Personagens dentro da área de 2, ao redor de Ciri Momory, entram agora no estado irremovível e não mais gravidade. Ciri Momory ganha muitas resistências e escudo na segunda fase. O escudo pode ser removido. Seu feitiço de remoção de PM passa a remover 8 PMs na segunda fase, o que pode ser fatal caso te imobilize dentro da área letal. Ciri Momory se cura e ganha danos finais quando dá o golpe final em outras entidades. Golpear Ciri Momory a mais do que 2 células de distância te atrai 2 células em direção a ele. Golpear Ciri Momory no corpo a corpo te dá 20 de fuga por 2 turnos e remove 10 de bloqueio de Ciri por 1 turno. Agora eu vou mostrar como eu fiz essa luta com 6 personagens, que é uma composição bem incomum. Você precisa atravessar todos os 70 mil de vida do Ciri Momory com altíssimas resistências. Vou mostrar também os sets que eu usei em cada personagem. Quem quiser analisar com mais calma, pausa o vídeo em cada set, porque se eu deixar muito tempo o vídeo vai ficar longo demais. Reparem que eu estava usando a mármula que dá resistência de fogo e esquiva de PM, para minimizar o roubo de vida de Ciri, e também para tentar esquivar de alguns dos 8 PMs que ele retira na segunda fase, já que isso pode ser fatal. Quero também passar essa tarefa de casa para vocês. Assistam a luta e busquem reconhecer as mecânicas, entender o motivo dos meus posicionamentos e até mesmo encontrar alguns erros que eu cometi na luta.
a luta vai ficar rolando aí de forma acelerada. Vou desacelerar na hora que for atingir o limiar de vida para vocês verem a atração e o funcionamento do estado irremovível. Mas depois vou acelerar novamente. Antes de eu ir, quero comentar algumas decisões em relação a builds e feitiços que eu escolhi e onde eu os utilizava. Como o Kra, eu usei meu set multi, porém focado nos atributos força e agilidade. Meu Kra tem 12 PAs, e isso me permitia utilizar o combo de Flecha de Tormento para reduzir as curas de Ciri Momoria, Ladrilhos Destruidores para remover 60 de danos, e por fim eu finalizava com uma machadada do Ekachado, que custa exatamente 4 PAs que me restavam, e ainda causava 3 linhas de dano, e isso me permitia acumular fuga o suficiente para fugir da área perigosa de Ciri Momoria. Reparem que eu utilizava o escudo possuído em todos os meus personagens, para aumentar o dano de corpo a corpo, ganhar fuga e ainda ganhar resistência ao elemento fogo também. Como Pandawa, eu fui com o set de força da minha Sadida, porque tem bom roubo de vida com o feitiço Zurrapa. Acabou que não foi tão necessário assim, deu para ficar alguns turnos sem roubar vida. Mas os feitiços cruciais são Estabilização, para usar no Ciri Momoria. Isso faz com que ele se torne incapaz de bloquear, e aí você consegue sempre fugir da área letal, independente se acumulou fuga ou não. O feitiço Braçagem também é muito importante para aumentar os danos que seu time causa nele. E por fim, Mão de Pandawa, que remove 500 de potência a cada 5 turnos. Isso significa um turno muito manso do Ciri. Você consegue pegar pelo menos 2 turnos com o potencial ofensivo de Ciri Momoria praticamente anulado, por conta do alto intervalo de relançamento desse feitiço. Com a Shellor, eu fui com um set de agilidade, por nenhum motivo específico. Era a única coisa que eu tinha, restado dos meus sets. Acabou que foi bom porque a foice cinética fornece incrível sustain, que é uma das maiores fraquezas da classe Shellor. O feitiço Murtidão também é bem legal, uma vez que não consome o estado Telefrag, e você só consegue aplicar o estado Telefrag uma vez por turno, com o feitiço Embalsamento, então acabou que foi bom. Com o Enotrof eu precisava ir de inteligência, para fazer uso do roubo de vida passivo do feitiço Fogo de Mina. Isso me fornecia um sustain para o time inteiro com pouco custo de PA. O roubo de vida passivo através desse feitiço não é afetado pela redução de cura que Ciri Momoria aplica em você, então isso é ótimo. Outros personagens que conseguem fazer isso também são Sacrier, Kilorth e Niripsa, que eu me lembro de cabeça. Com a Sadida eu fui com a via de água, que é a que tem mais sustain. As vias de inteligência e de agilidade são inúteis para essa luta, sinceramente, então a única escolha era força ou sorte. Foi proposital que a Sadida jogasse em segundo, para poder remover o escudo que Ciri Momoria ganha quando usa o feitiço Metal Pesado, e quando entra na segunda fase da luta também. Por fim, com a Niripsa fui com o set dela de inteligência mesmo, e os feitiços mais importantes são o buff de PM, para salvar algum personagem que eventualmente tenha tido seus PM zerados, por isso ela estava jogando em primeiro. Isso foi proposital também, porque ela precisa ser capaz de salvar qualquer outro personagem sem PMs. O buff de PA também é bom para aumentar seu potencial de danos, mas tome cuidado para não substituir o buff de PM em personagens que precisam desses PMs. O debuff de danos e potência também é fantástico para diminuir o potencial ofensivo e, consequentemente, o roubo de vida de Ciri. O feitiço de água Palavra Exang também é muito interessante, pois, assim como o feitiço do Enotrof Fogo de Mina, ele fornece um roubo de vida passivo para todos os personagens que atacarem o alvo. No mais, era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham curtido e aprendido algo.
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!